Pessoal, na aula 9, tá? Já que isso aqui é uma continuidade direta das nossas apresentações e também dos conteúdos que nós vimos, a aula 9 foi responsável por nos ensinar sobre o Si com I e o Si com O. Deixa eu só procurar ela aqui, se eu não me engano, eu acho que ela deve ser a. Eu tô com uma leve impressão que é essa daqui, mas eu vou dar uma olhada na 8 antes. Devia ter começado a gravar depois, mas enfim. Aqui é o Si aninhada, que eu odeio esse nome, parece que estou falando de alguma coisa com ninho de inseto. Aninhada. Não parece ninho de inseto? Aninhada. E aqui já foi a PROC-V. Eu sou um gênio da organização. A 9 e a 10 é PROC-V e autofiltro. Então acho que eu vou achar aqui mais fácil. Aula 9. Atividade, Office 2, aula 9. Deixa eu ver se é essa aqui. Aí eu já movimento ela para o Drive. Pronto, é essa daqui mesmo. Não, não. Se ele entrar nessa sala, eu mato ele. Pronto. Deixa eu só movimentar ela para o canto certinho. Mas eu acho que já está aqui. Pronto. Está movimentado. Agora está tudo certo. Arranha, arranha, rato. Como é que é o nome? É o quê? Vamos nós. Esse si com i e si com ou são funções complementares da parte lógica do nosso Google Planilhas, do nosso Excel e afins. Qual o objetivo delas? É te dar mais recurso na criação das suas funções. Porque quando a gente está falando de uma função si comum, aqui tem até um repeteco da função si comum, eu tenho o que como resposta dela? Uma resposta verdadeira e uma resposta falsa. Então, você cria um si para responder algo verdadeiro ou algo falso. Só que eu posso querer criar, diante desse teste de condição, mais testes, mais condições para responder verdadeiro ou falso. Ou seja, ter mais critérios. Como assim, Maurício? E se eu não quiser testar só a nota? Se eu quiser testar a nota e a frequência? Eu não vou ter como fazer com o si comum, porque ele só vai ou testar a nota ou a frequência, tá? Ah, Maurício, mas você não mostrou o si composto? Eu não poderia tentar fazer isso com o si composto? Não. Você ia se confundir nas lógicas e um si composto nunca vai substituir um si com i e um si com ou. Por quê? Porque um si composto você vai fazer um teste, uma condição, e você vai só acrescentar respostas no final. Então, você vai ter o primeiro teste, primeira condição, o segundo teste, segunda condição, para aumentar a quantidade de respostas. Você nunca vai aumentar a quantidade de testes e condições. Você nunca vai conseguir fazer um teste com uma frequência e com nota, por exemplo, para dizer se aquele jovem está apto ou não está apto para realizar alguma atividade. Infelizmente, isso não é possível. Agora, quando a gente já começa a falar da função i e da função ou, a gente já aumenta mais essas possibilidades, porque eu tenho dois testes, duas condições, para responder sempre um valor verdadeiro ou valor falso. Tem duas modalidades dessa função, tem ela comum, ela simples, tá? Ela desse jeito só responde verdadeiro ou falso, mas ela já é funcional. Em português é i, em inglês é and, e você vai realizar dois testes, duas condições, e de acordo com o critério da função que você escolheu, ela vai te responder verdadeiro ou falso. Só que quando eu falo de acordo com o critério, é porque para essa função, quem é que lembra como é que ela responde verdadeiro e como é que ela responde falso? Quem lembra? Valendo os bombons que o Arley tem no bolso. Ei, mano, tu tem que mentir essa hora, mano. O Arley tem uma bomboniere todinha. Eu tô querendo saber como é que o que que você tem que fazer ou o que que essa função em si, como ela pensa para responder se alguma coisa é verdadeira ou falsa, tá? E aqui a gente está falando daí. Deixa eu ver aqui quem é que eu vou apontar para responder. Vou chegar no curso para ganhar bombom. É, pode chegar, pô. O Arley aqui financia. O Arley é a bomboniere humana. Mas pode cobrar ele, não me cobre não, pode cobrar ele. Olha, aqui tem um exemplo, tá? De teste de condições. Caso ainda não tenha ficado claro para você o que eu considero teste de condição, teste é uma célula, condição é o que você aplica nela para saber se ela passa ou não. Caso ela passe, a maioria das vezes dá verdadeiro. Caso ela não passe, a maioria das vezes dá falso. Como nós estamos falando de dois testes, duas condições, então tem que ser um conjunto de respostas ou corretas ou erradas para que isso responda ou verdadeiro ou falso. A minha pergunta eu já estou respondendo agora. A função i responde verdadeiro se no primeiro teste condição e no segundo teste condição ambas derem verdadeiro, tá?
Para toda outra configuração, ela responde falso. Se o primeiro der verdadeiro e o segundo der falso, é falso. Se o primeiro der falso e o segundo der verdadeiro, é falso. Se os dois dão falso, menos com menos aqui não é mais, aqui dá falso do mesmo jeito. Então, pelo menos para dois testes, duas condições, a possibilidade da verdadeira é bem pequena, porque ela é muito criteriosa e ela exige que os dois critérios sejam cumpridos para responder verdadeiro, tá? E aqui tem um exemplo dessa tabela verdade, que é onde eu vejo as possibilidades. Se no primeiro trecho da função da verdadeira e verdadeiro, aqui eu sigo o restante da lógica, tá? É meio contraintuitivo eu falar que, nossa, a função i, ela prioriza o falso, porque é muito mais fácil dar falso do que verdadeiro. Quando eu falo assim, pode dar um nozinho na cabeça de vocês, é por isso que eu prefiro só dizer que ela é muito criteriosa, tá? Enquanto a outra, não. Na outra função que a gente vai aprender daqui a pouquinho, se der verdadeiro em qualquer trecho dela, ela ignora todo o restante das respostas e responde verdadeiro no final do mesmo jeito, tá? Antes da gente chegar nessa outra, que é um contrário lógico dessa função, é bom que a gente explique. A prova vai ser quinta, né? Exatamente. E eu estou dando 2 dias de revisão porque eu vou fazer uma provinha diferente. Vai ser divertido. Ela tá ali super centrada. Ó. Vê, com o tempo no semblante de uma pessoa que eu acho que se explodir um latão. Agora sim. Eu já ia dizer, se explodir outro duto de oxigênio, dá de boas. Assim, ela só olha assim: opa, barulho? Vou continuar na minha aula. Estou gostando. Então, eu vou fazer, não é que vai ser uma prova especial nem diferente, nem vai ser mais difícil. Só vou colocar questões novas, questões que eu ainda não usei. Ele ainda me mandou beijinho. Ah, como eu quero matar esse moleque. Ah, enfim, esse, esse divertido dele é um perigo? É, nem tanto. Antes da gente chegar na função ou, é só necessário falar sobre a função se com i, tá? Fica com medo não, bebê. A vida é curta, dura pouco. Vai ter medo de prova. Só tem medo de prova quem não se sente preparado. E eu estou fornecendo a vocês o preparo. Eu estou lhe dando o cinto de utilidade do Batman, de tanto preparo que eu estou dando para vocês. Oi? 2 dias de revisão. 2 dias. 2 dias. Não, não, Arlizão. É só se veve uma vez. Não, ele tá comigo ainda. Depois, talvez. Não, eu tô com ódio de você. Nossa, cara, depois. Não tava funcionando no YouTube aqui. É, e agora? Agora tá. É porque eu agitei, né? Ah, é? Então a culpa foi dele mesmo. Eu pensei que talvez não fosse. Sandrinho, mas Não, a culpa não foi minha, só que eu ajeitei. Então, graças a Deus, o YouTube está funcionando. quem foi que tinha bloqueado? Só pra saber. Eu não sei, às vezes ele bloqueia só em vários computadores. Não é de propósito. Eu sou o cara que ajeita, cara. Eu não sou o cara que quer. Certo. Mais tarde eu posso te dar uma cadeirada no meio da tua cara? Pronto. Se ele falou que pode, então pode. Pronto, agora é a hora que você me dá um porque eu te elogiei. Como é, homem? Desse, um professor desse não tem outro. Eu não sei se foi um elogio, não, meu bom. Você pode ser interpretado das duas maneiras. Então, a junção das duas é para cumprir, na verdade, para corrigir um eventual problema que a função pura e simples tem. Ela normalmente só responde verdadeiro ou falso. Para que você consiga substituir respostas, você precisa utilizar as duas em consonância. O que é consonância, Maurício? As duas juntas, tá? Como é a ordem e como executar? Vamos ver agora no Globo Repórter da sala do tio Maurício. Se eu ver aqui no arquivo de aula da aula 9, eu tenho a função i comum, certo? Vou aumentar o zoom para os ceguinhos. Isso não é bullying, deixando bem claro. Talvez seja um pouco, mas enfim. Sem bullying na vida, a vida perde o sal, gente. Fazendo bullying com sério, o cara usa óculos. Você também usa. Pronto. Então, a função aqui, a gente estava criando ela de acordo com 2 pré-requisitos: idade mínima de 55 anos e trabalhar com profissão de risco. No profissão de risco, a gente prioriza quem tem o sim, tá? Então, como é que a gente constrói essa função? Teoricamente, isso daqui é aquela da vacinação da Coronavac, que tem 1.000 anos. Eu me lembro do dia que a gente construiu essa função, não tem tanto tempo. Que é um igual i, tá? Ou em inglês, and. Obviamente não podia ter dado esse enter, mas enfim. E aí a gente só clica nos testes, que são as células que nós vamos testar.
aplicamos a condição que a gente quer, que na primeira que a idade mínima seja 55, então maior ou igual a 55. No caso, o ponto e vírgula dentro da função i, ou da i da ou, segmenta trechos da função, tá? Então, dentro desse primeiro parênteses daí, quando eu coloco um ponto e vírgula, é porque eu acabei um teste de condição e estou indo para outro. Acabei o primeiro, estou passando para o outro. O outro é a pessoa trabalhar com profissão de risco. Então, aqui na célula que tem a profissão da pessoa, se é de risco ou não, isso tem que ser igual a sim. Não tem influência colocar maiúsculo ou minúsculo, porque a função não é case sensitive, tá? Então, ela entende maiúsculo e minúsculo. Isso aqui não foi atividade, Arlezão. Isso daqui foi o arquivo de aula, mas teve uma atividade com essa função. Beleza? Enquanto eu vou ali no limbo colocar uma pessoa na aula, me digam se vocês acham que isso vai dar verdadeiro ou falso. Guardem isso na cabeça de vocês. Vou mandar no chat. Só vou colocar uma pessoa aqui e volto já. Eu peço que tenha 55 anos, esse cara tem 18. No segundo, realmente é sim, como eu pedi, mas como para ir é só uma junção das duas dando verdadeiro, quando uma delas não dá, a resposta final já é falsa. Meu filho do céu, eu mereci, menino. Vou fazer mais uma para quem ainda não pegou a ideia, igual i. Dessa vez eu vou fazer em português. Primeiro teste, agora a condição, depois segundo teste e depois a condição. Dou o meu enter e aí deu falso. Vou passar adiante porque, como já é um conteúdo que a gente já viu mais de uma vez, minha filha vá para a aula do cara, minha filha. Deixa de ser pão, Ave Maria. Eu mando 2 convites para ela, ela vai para a aula do cara, ela tá sozinha na aula do cara. Noção, minha senhora. Deixa a criança. Não, mas que também noção mínimo, cara. Tu tá numa sala que não tem ninguém e chega um convite na tua cara, venha para outra aula. Você vai ficar onde? Na sala que não tem ninguém? Confia, confia, confia. Pronto. E agora a gente vai para si com i e 5 ou, porque nesse caso a gente está se satisfazendo somente com a resposta verdadeira ou falsa, mas isso aqui é muito pouco, principalmente para você que já tem um grau de autonomia em relação às funções lógicas. Aí tá de sacanagem. O povo entra a prestação. Aí entra o primeiro professor, depois de 10 minutos entra o segundo. Meu Deus do céu. Pronto. Voltei. E agora, fazendo essa junção do si com o i, você começa com o si, tá? Abre o parêntese do si, abre o parêntese do i, expressa a parte lógica dos testes e condições. Então, vou clicar na célula que é o teste, expressar a minha condição, clicar na célula do teste, expressar de novo a minha condição. Mas suas condições são iguais? Sim. O que muda de uma para outra é que eu só quero mexer nas respostas. Então, se eu quero mexer somente nas respostas, eu só preciso configurar o restante da função. A parte lógica permanece igual. Então, dando continuidade, quando eu encerro o i, eu ainda estou dentro do se. Encerrei o i, ainda estou dentro do se. Falta o restante da função, que é justamente as substituições. Aqui eu tinha usado apto não apto. Vou colocar vacinado. Não, vou colocar vacinável, fila de espera. Pronto. Caso a minha função dê verdadeiro, vai ser uma pessoa vacinável. Eu sei que esse termo nem existe, mas eu estou pelo esporte, tá? E caso essa pessoa ainda não tenha nem a idade ou a profissão de risco, qualquer uma delas, ela vai permanecer na fila de espera, que é mais ou menos onde todo mundo está, né? Dou meu enter e esse coleguinha aqui vai estar na fila de espera para ser vacinado. Vou fazer mais uma função, caso vocês não tenham pego, igual se depois i. Legal que o Google está sendo proativo demais. Google, calma, Google. Abro meu parêntese, vou expressar o meu teste de condição, clicando primeiro no teste, expressando a condição que eu quero, depois clicando no próximo teste, expressando a condição que eu ainda quero. As condições são as mesmas. Fecho meu parêntese, dou a sequência com um ponto e vírgula, e aí as expressões que vão substituir. Que no caso aqui vai ser vacinável e fila de espera. Pronto. Dou meu enter e eu tenho mais um fila de espera. Vou passar aqui adiante.
só tenho somente um vacinável, porque é o único que cumpre os dois parâmetros. CDASP lá no Canindé, acho que não, meu bom. Em Canindé, o que que tu quer fazer com CDASP em Canindé, macho? Eu pensei que eu estava respondendo. Não, é porque Canindé é legal. Ah, tá. Pronto. Sobre si com I e a si. E além da própria si, a função I, acho que está tranquilo para geral. Afinal, essa função já foi vista, não vou precisar ficar martelando várias e várias vezes. Mas como é que foi o entendimento? Tá de boas para geral? Entrou mais um, Isabela. Ah, meu filho. Ô, Isabela, minha flor, tudo bom? Eu sei que você gosta muito das minhas aulas, mas hoje é o módulo do MAI para ti. Aí tu vai ter que assistir a aula da Marci, certo? Então, eu vou te encaminhar de novo, porque essa aula aqui, comigo agora, está sendo de Office 2, tá certo? Vou te encaminhar para lá. Pronto, é só aceitar, viu? O ícone aí é o de salas simultâneas, vai aparecer na tua tela o convite. Pronto, vou continuar aqui. Vamos continuar, vamos continuar. Agora a gente vai para outra função, que é o contrário lógico do que a gente já viu. Quando eu falo contrário lógico, guardem essa expressão, porque geralmente é ela que cai em concurso, quando está falando de I e ou, são contrários lógicos por conta de como elas respondem às funções, não porque elas são criadas diferentes. Mas passando aqui adiante, eu vou ter a nossa função ou em inglês or. Aí você coloca um N no final e é o nome do campeão do LoL. Não fala nada não que tu usa anel do Naruto. Não pode reclamar do meu lado otaku. Parece. Antigamente não era não? Tu não tinha um? Dá no mesmo. Dá no mesmo. Importante que se você tem a intenção, é a mesma coisa. Vocês vão reparar que a explicação é idêntica, ó. O texto da função é o mesmo para as duas, a explicação é a mesma para as duas. O que muda é a ordem como ela responde, é o que faz ela responder um verdadeiro ou falso. Enquanto na função i ela é uma função criteriosa, que todos têm que dar verdadeiro para dar verdadeiro, na função ou, qualquer trecho da sua função que dê verdadeiro, a resposta final vai ser verdadeira. O critério para a função ou é em relação à resposta falsa, tá? Porque para essa função só dá falso se todas as alternativas forem falsas. Em qualquer outra combinação, dá verdadeiro. Quando eu ensinei ela, eu ensinei focando em você utilizar a I, porque a I é mais intuitiva. Não é que a I seja de verdade mais correta, mas é muito mais fácil você pensar em um exemplo para usar a I do que você pensar em um exemplo para usar ou. Onde que vocês veriam, por exemplo, um concurso público, uma pessoa ter 20 critérios para ser aprovada, mas ela consegue ser aprovada se ela for em um. Ela precisa ter baixa renda, ela precisa ser deficiente física, ela precisa ser, sei lá, oriunda de escola pública e ter 1,50 m de altura. Ela precisa de tudo isso, tá? Mas se eu fosse usar uma função ou para esse caso, se ela tivesse 1,50 m de altura, ela já estava aprovada. Ela precisa bater só um dos critérios. Por isso que é difícil você pensar um exercício, um exemplo que só caiba a função ou, porque é contra a forma como a gente pensa, tá? É contra-intuitiva. Aqui tem um exemplo base dela, da função, no caso, na modalidade mais simples, com teste e condição. E aqui, se o primeiro é verdadeiro e o segundo é verdadeiro, a resposta dela é verdadeira. Mas todas as outras conjunções, se aqui for verdadeiro e aqui for falso, se aqui for falso e aqui for verdadeiro, também responde verdadeiro, tá? Eu acho que eu vou, na verdade, que eu vou para tarde. Ah, mas pelo menos esse módulo já está acabando, né? Aqui tem a tabelazinha verdade em relação à nossa função ou, onde eu tenho as conjunções de possibilidades. Se do primeiro trecho der verdadeiro e o segundo também, ela responde verdadeiro. Qualquer combinação entre verdadeiro e falso, ela também responde verdadeiro, e somente é falso se, e somente se mesmo, os dois forem falsos. Tá? Se o primeiro trecho for falso, o segundo trecho for falso, ela responde falso. Quando eu falo que é contrário lógico da outra, é porque, contemplem, aqui é muito mais difícil dar verdadeiro e na outra é muito mais difícil dar falso. Só isso. E além disso, caso você queira respostas diferentes de verdadeiro e falso, cadê o Kelvin na aula? O Kelvin deve estar dormindo até agora. Aí do nada ele chega 9h40. Teve soco, foi que eu perdi. Então,
né? O que será? Acho que nada, quase nada, só meia hora de aula. Pronto. Se eu quiser respostas diferentes dos valores verdadeiro e falso, eu tenho que ajustar a minha função para tanto, tá? Aqui eu começo com o se exatamente igual à mesma lógica que a gente estava utilizando para a função se com i, a gente vai usar para se com ou. Vai ter o trecho da função ou, você vai separar com ponto e vírgula no final, para o que vai substituir tuas respostas verdadeira e falsa. Você nunca vai conseguir com a se com i, se com ou, três respostas diferentes, tá, gente? Isso aí é só para a função se composto mesmo. Então vamos lá para o exemplo de aula. Ah, Maurício, você explicou tão bem a outra e essa foi com má vontade. Não é má vontade, é porque se eu explicar a mesma função, aliás, se eu explicar essas duas funções, vai ser parecer que eu estou explicando duas vezes uma coisa muito parecida, entendeu? É melhor já mostrar no arquivo de aula. Aqui eu tenho o exemplo exatamente igual na situação I para a situação OU. A gente vai utilizar o mesmo teste, a mesma condição, tá? E a gente só vai contemplar o como que ela vai responder isso. Se ela vai responder muito diferente, se ela vai responder parecido. Então, vamos nós. Vou apagar aqui e vamos começar. Igual se e dessa vez ou. Abro aqui meu parêntese e a gente vai para os testes e condições. Minha célula é o teste e a minha condição é ser maior ou igual a 55. Minha célula é o teste e a minha condição é ser igual a sim. Porque esse trecho continua exatamente do mesmo jeito. Inclusive, está exatamente igual ao que tem aqui. A diferença é que eu estou usando o ou e aqui eu usei o i. Dou meu ponto e vírgula para fazer as substituições e aqui de novo vai ser vacinável e o nosso fila de espera. Fecho o meu parêntese e dou o meu enter. Aqui eu tenho o vacinável. E aí vocês batem o olho em como que ela responde e é justamente por isso que ela é um contrário lógico. Porque aqui a maioria das pessoas é fila de espera, porque elas não batem os dois critérios. Mas aqui, como é uma função ou, a maioria é vacinável, porque ela bate pelo menos um. Só é não vacinável, só é o fila de espera quem não bate nenhum dos casos, porque esse cara aqui não tem nem idade e nem profissão de risco. Mas qualquer um que tenha ou a idade ou a profissão de risco, está vacinável, tá? Esse aqui é o principal problema da função. Eu chamo de problema, mas é como ela funciona, tá? É que nem dizer que você tem um problema, sendo que você só anda no swingão, tipo, anda pulando, entendeu? Aí chega a pessoa e diz para você, não, você anda errado. Não é você que anda assim, cara. Então, é uma pessoa que tem que, né, se virar com a forma como ela já é. Você se vira com a função da forma como ela funciona também, certo? É só uma pessoa andando no swingão. Certo que é estranho, não, quando você olha lá de longe, vê uma pessoa pulando. Pois enfim, mas enfim, não vamos julgar o andar dos outros. Eu vou fazer mais uma com o do tipo sanguíneo, porque esse de camarada aqui, essa função, tem três critérios, tá? Como é que vai funcionar esses três critérios? O primeiro é que eu quero tipo sanguíneo específico A. Isso aqui é uma campanha de doação de sangue, eu já fiz essa função com vocês. Essa campanha só aceita pessoas com tipo sanguíneo A. Ah, Maurício, isso é preconceito, né? O hemócito está cheio de sangue O, de sangue B, de sangue AB, tá? Só tá faltando o A. Aceita. Pronto. O hemócito nem deve ter tanto sangue assim, mas enfim, continua o bonde. É o Pedro Igor logando agora, não tão tarde quanto o nosso querido e amado Kelvin, mas enfim. O peso mínimo da pessoa é de 50 quilos, porque isso aqui é o peso base de uma doação de sangue, e a idade mínima é de 18 anos. Essas duas informações aqui são verídicas, tá? Para você doar sangue, você precisa ter essas duas coisinhas. Essa primeira aqui, que no caso é a terceira condição que nós vamos utilizar, é porque deu vontade e eu precisava de uma função que pedisse três critérios. Vamos para a construção dela já com o se com o i e o se com o. No se com i, igual se i, ou em inglês if e end, eu abro meu parêntese e vou expressar meu teste e a minha condição. Porque eu estou exigindo tipo sanguíneo A. Então, eu quero que a célula que tem isso seja exatamente igual a A. Meu próximo teste é na célula que tem um peso e ele tem que ser igual, na verdade, maior ou igual a 50 quilos. Calma aí que tem mensagem no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Ó, não é mensagem, é o Kelvin. Falei 9h30, 9h32. Eu errei por 2 minutos, gente. A vida é muito triste. Mas isso conta como acerto. Pronto. Você segue o sonho, ele vê o sonho dele.
Tu tá se misturando muito com o Arley, viu? Que o Arley que tinha essas frases de para-choque de caminhão, do nada. Tô mentindo? Tô mentindo? Tô mentindo? Filosofia do Arley, momento Arley. Olha o tamanho do. Como é, olha o tamanho do. Como é, homem? Tinha um homem que tinha deficiência, ele não tinha mãos, amigo, disse, Marco, leva o livro aí, amigo deficiente, ele foi com raiva comigo, desculpa. Então ele disse, eu levo os livros e você vai apertando a campainha. Nossa senhora, cara. Enfim, vamos seguir o nosso bonde. Eu ainda tenho mais um teste, mais uma condição para fazer, que é a idade. A idade é o teste e a minha condição é que ela seja maior ou igual a 18. Por quê? Porque eu quero pessoas que tenham 18 anos para cima, certo? Agora, se eu quisesse só acima de 18 anos, seria até mais seguro, mas eu não pegaria, as pessoas com 18 anos fechados não conseguiriam doar. Acabei a parte lógica, dou sequência nas minhas respostas, que é com ponto e vírgula, e aí o que vai substituir o valor verdadeiro e o valor falso, que é o doa, não doa, apto, não apto. Deixa eu ver aqui o que fica melhor. Furado, para quem doa, e não furado, intacto, intacto. Pronto. Maurício, você está fazendo apologia para as pessoas não doarem sangue. Se você se sente desincentivado só com essas brincadeirinhas aqui, aí tem muita gente que problematiza no negócio. Não estou desincentivando você. Eu sei que essa palavra nem existe, tá bom? Vou trocar aqui o intacto e o furado. Vocês acabaram de melar o meu lance. Eu estava super feliz. Pronto, vou colocar aqui doa e não doa. Preferi o intacto e o furado, mas enfim. Vou dar o meu enter e a gente vai ver aqui para a função i quem é que doa. Vou passar ela aqui adiante. Eu tenho duas pessoas que doam porque elas batem os três critérios, ou seja, ela tem o tipo sanguíneo necessário, o peso e a idade. Só duas pessoas fazem isso. Inclusive, esse moleque tem 120 quilos com 18 anos. Rapaz, ou ele é uma máquina corpórea ou ele está precisando fazer uma dieta. Vamos fazer a mesma função e a prova de que é a mesma função é que eu posso até copiar ela e colar ela aqui e só trocar o i pelo ou, tá? Vou pegar o texto da função, dei Ctrl C aqui no texto da função. Parece que eu estou com preguiça de digitar e não é mentira. Vou abrir só o parênteses no final. Vou substituir o i pelo ou. Coloco igual lá no começo. Calma aí que eu apertei um botão extra aqui, porque o tio Maurício é um barbeiro. Coloco igual lá no começo e eu dou meu enter e tá lá. A função foi utilizada do mesmo jeito, tá? Passei adiante e o contrário lógico dela é tão pesado que enquanto dois doam, na outra, todo mundo doa menos um. Certo? Isso significa o quê? Significa critério, significa que a função não tem tanto critério. Então, você não utilizaria ela para essa situação, obviamente. Tá? Kelvin, meu bom, cuidado com o vídeo, meu bom. Nem tudo que se escreve é compreendido. É esse o BO. Eu podia aproveitar a leva dessa função para cumprir com um probleminha que nós tivemos eventualmente no dia dessa aula, que foi no dia da atividade da aula 9. Foi a atividade 9. Por quê? Porque eu deixei vocês com autonomia para que vocês criassem a própria função e para que vocês escolhessem qual função seria criada. Lembram disso? Quem lembra disso aí, levanta a mão. Levanta a mão ou com a tal. Porque teve muita gente que utilizou a função i, teve muita gente que utilizou a função ou. Eu fui corrigindo conforme vocês foram me mandando, mas teve gente que eu não cheguei a corrigir porque mandou muito tempo depois da aula. E aí eu não pude dar o feedback dizendo, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Mas para esse exercício, não tem como você utilizar a função i, porque você parte do pressuposto que qualquer um dos bairros que tenha ou IDH abaixo de 1,165 ou que tenha índice de incidência acima de 20, ou que tenha saneamento inferior a 50%, já é um bairro de risco. Então, se bateu em qualquer um dos três, já é de risco. Para isso, eu não utilizo a I, porque na I só seria de risco se o bairro batesse nos três. Tá? Mas se bater um, já era. Então, como é que seria a resposta dessa função? Tio Maurício gabaritando as funções depois de meses, é isso. Tá? Igual se com ou, e aí eu vou ter o meu IDH, e ele não pode ser abaixo, então menor
do que 0,165, ponto e vírgula. Meu próximo teste vai ser nas ocorrências, e elas não podem ser maiores do que 20, tá? Ah, Maurício, você não vai usar o maior igual? Aqui eu só tenho acima, tá? Se eu tivesse escrito pelo menos, já era algo mais discutível. Mas como eu coloquei acima, a tradução literal de acima é maior. Dou meu ponto e vírgula para mais um teste de condição. Ei, professor, o certo é você se casar com uma cega e trair ela com uma muda. Você abriu o livro do Ari Toledo hoje, foi, meu bom? Meu divino e amado. O saneamento aqui, e o pior é que eu não duvido que foi isso mesmo. O saneamento, ele não pode ser inferior a 50%. Se eu falei inferior, sinal do menor, 50%. Fechei a parte lógica da minha função, dou meu parêntese, dou meu ponto e vírgula, porque eu tenho que dar sequência aí nos nossos valores verdadeiro e falso, substituição. O primeiro vai ser bairro de risco, e o segundo vai ser bairro normal. Tinham duas formas de você conseguir fazer essa função. De você entender que era o ou que você utilizaria. Primeiro, pela ordem, que a resposta aqui está como se fosse a falsa na frente e a verdadeira a falsa na frente e a verdadeira atrás. Geralmente eu coloco um valor verdadeiro com cara de verdadeiro no começo, então eu sou muito óbvio, gente. Tá ao contrário aqui já. E o segundo é que eu tinha dito que, na explicação, que qualquer um dos que desse ruim já era para dar ruim no final. Entendeu? Dava para matar por isso. Vou dar o meu enter. É para dar poucos bairros normais e muitos bairros de risco. E é exatamente isso que acontece. No gabarito dessa função tem 2 bairros normais, apenas, tá? Ah, Maurício, mas o IDH deles ainda é baixo. É baixo, só que é um bairro com saneamento, é um bairro com menos de 20 ocorrências por dia, tá? Então, mesmo o IDH dele sendo baixo, ainda posso considerar como um bairro normal. Porque, honestamente, gente, IDH não é tudo. O IDH do meu bairro é de, sei lá, meme, é 0,149. Mas eu tenho a plena convicção de que tem bairros piores do que o meu. Bairros que você tá no meio do tiro cruzado todo santo dia. Parece que é fogo de artifício, mas não, é bala de verdade. No meu bairro isso não acontece, só no final de semana quando os caras bebem, mas isso é detalhe. Detalhe. Quando os donos da bocada bebem, a galera, né, gosta de soltar uns fogos de artifício que é tiro mesmo, mas isso é detalhe, detalhe. Pronto. E nesse outro aqui também deu normal, porque ele tem um IDH acima do que eu pedi, tem um número de ocorrências baixo, tem um saneamento muito alto. E esse número de saneamento do meu bairro específico é verídico, tá? Siqueira, o povo não sabe nem o que é esgoto lá, eles usam fossa. Acho que não é nem realidade de vocês, o caminhão do limpa-fossa. Quem é que chama o caminhão do limpa-fossa? Não, tem fossa ou limpa-fossa? Então é nós. É nós na liseira. Porque teve uma vez que eu fui dar essa aula, numa turma específica, o pessoal, o que é esse caminhão de limpa-fossa, professor? Eu olhei assim, oxi, como é que você não sabe? No meu bairro tem saneamento, professor, tem esgoto lá. Eu pago a minha taxa de esgoto de R$ 20 da CAGES. O quê? E a CAGES cobra isso? Eu nem sabia que vinha na conta de água, caramba. Foi um dia de descobertas para os dois. Pronto. A nossa aula 9 foi encerrada aí, e a gente segue o nosso bonde para o próximo conteúdo, que, se eu não me engano, deve ter sido a aula 10, né? Porque é meio óbvio. Então, na aula 10, deixa eu dar uma olhada aqui nas apresentações por essa guia, que eu estou aproveitando para me organizar aqui, viu, gente? Aula 10. Cadê aqui? Office 2, aula 10, 11, 12. Já começa a ser tudo no mesmo slide. Que bom. Eu vou aproveitar e mandar esse arquivo aqui para a minha pasta. Deixa eu compartilhar aqui comigo mesmo. Não, eu vou enviar uma cópia. Arquivo, fazer uma cópia, toda a apresentação. Eu vou mandar para... essa parte de Office 2 aqui minha, eu não sei se é que eu estou utilizando já. Não, não era minha não. Pronto. Agora tá suave. E é bom que eu já mexo nela aqui e deixo ela no ponto para a próxima administração. Inclusive, a própria pasta aqui que eu estou aproveitando para salvar esses arquivos, eu vou compartilhar com vocês. Eu não acho que os arquivos de apresentação sejam muito engrandecedores, mas às vezes o exemplo que eles trazem já quebra um galho. Então, na aula 10, que é o mesmo arquivo da aula 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e afins, a gente viu o PROC-V como primeira função. Conte.sys.
Só lembrando aqui o que foi que a gente viu de extra. O PROC-V é aquela nossa função de procura vertical, tá? E como é que ela é descrita? No caso, lembrando de como é que ela se escreve em inglês, que é VLOOKUP, eu acho legal que eu chamo de VLOOKUP porque parece nome russo, mas a pronúncia correta disso é VLOOKUP. Quando eu descobri isso, eu olhei, não, tá de sacanagem. VLOOKUP é muito mais da hora, tá? VLOOKUP é coisa de Nutella, é VLOOKUP e pronto. E a outra que é HLOOKUP é LOOKUP. E é isto, aceita. Para a gente entender essa função, é bom descrever exatamente o que ela faz e o que ela te responde. Você usa ela para obter dados de uma segunda tabela, tá? Em relação à informação que você está procurando. Então, digamos que eu tenho uma tabela de 15 colunas, todas elas informando informações específicas sobre uma vacina. A data de criação, também, deixa eu ver aqui, data de validade, para que ela serve, em quem você pode aplicar, em quem você não pode aplicar. Tudo isso de informação sobre uma vacina em específico, tá? Então, quando você for aplicar a VLOOKUP, a função do PROC-V, você não vai estar procurando o nome da vacina, você já sabe. Você vai estar procurando as informações sobre ela. Eu posso colocar como resposta que eu quero a coluna sobre a data de validade. Inclusive, isso seria uma tabela muito da hora. Vamos criar ela aqui com vocês. Deu vontade, me inspirei, gente. Vocês que lutem, eu me inspirei. Vou abrir aqui um Google Planilhas para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Abrir um novo, eu vou chamar essa daqui de vacinação. É que eu não vou dizer por que eu vou chamar de vacinação, porque eu tive um micro surto coletivo individual aqui agora, que eu ia chamar de anunciação e saiu vacinação, mas vai dar certo. Então, aqui vai ser o nome da vacina e algumas informações sobre ela, data de validade, contraindicações. Eu sei que contraindicações não é junto, mas o Google não está me corrigindo, o Google sabe mais do que eu. Pronto, pronto, pronto. Deixa eu colocar mais informações aqui. Idade mínima. Levanta essa cadeira, seu. Eu quase chamei ele de alguma coisa. Pronto. Deixa eu ver mais algumas informações aqui sobre alguma vacina. Digam aí para mim uma informação legal sobre uma vacina. Eu já coloquei contraindicações. Minha criatividade aqui ficou meio morta. Quem quiser dar ideias, aceito. Idade mínima, não tem lógica uma vacina segmentar por gênero. Então, enfim, deixa eu colocar isso aqui logo em negrito. Só para quem estuda. Ah, grupo de risco. Não, grupo prioritário. Grupo prioritário. Vou colocar só mais uma informação. Só mais uma, para a gente poder utilizar bem e entender melhor como que essa função funciona com mais opções. Grupo prioritário e deixa eu ver. Alérgicos. Pronto. Contraindicação e alérgico, acho que dá para fazer duas coisas diferentes. Vamos nós. O nome da vacina vai ser a Coroninha. Ou melhor, Coronha. Coronha é bom. Pronto. Data de validade da Coronha vai ser aqui dia 28 de abril, ela já está vencida. De 2021. Quase vencida, né? As contraindicações. Pessoas que não aguentam coronhada ia ser muito boa, mas não vai caber tudo isso, não. Deixa eu ver. Cardíacos. Pronto. Essa é do corona, né? Não, é a coronha. A idade mínima, 19, 18 anos, porque, né? Enfim. Grupo prioritário, não quero ser vacinado por isso, não. Nem eu. Grupo prioritário, deixa eu ver. Idosos. E os alérgicos, ou seja, coisas que as pessoas podem ser alérgicas, alérgico a dipirona. Quem for alérgico a dipirona não pode tomar coronha.
Tá? E agora a gente vai fazer a função proc-v em relação a esses dados, certo? Esses são os dados que a gente vai levar em consideração. Para proc-v, aqui eu vou colocar o nome do paciente e aí algumas informações que ele pode querer sobre a nossa função. Eu vou colocar a primeira data de validade. Não, a data de validade não, idade mínima. E só o grupo proprietário. Aliás, grupo prioritário. Porque se eu fizer as mesmas informações que tem aqui, vai ficar meio sem sentido. Vocês vão acabar pensando, nossa, então eu tenho que sempre ter duas tabelas auxiliares? Não. Isso aqui é meramente ilustrativo. O paciente que vai tomar a coronha vai ser o Daniel. Vocês nem sabem quem ele é, mas eu dedico um ódio especial a esse jovem, tá? Assediador comigo tem coronha no pé do vidro. Pronto. Aí o Daniel vai querer tomar a coronha, tá? Mas ele tem que saber a idade mínima dessa vacina em específico. A vacina que ele vai estar procurando é justamente essa. Deixa eu pegar aqui, só para tirar isso aqui do ponto e colocar aqui o nome da vacina. Porque o Daniel vai tomar coronha. Coronhada. Então, igual PROC-V. No PROC-V, o que eu vou procurar é justamente a coronha. Onde que eu vou procurar a coronha? Eu vou procurar no intervalo onde tem o nome dela e onde tem as informações sobre ela, que é aqui. Tem o nome dela e as informações sobre ela. Dou meu ponto e vírgula. O que eu quero como resposta é a idade mínima. A idade mínima aqui é a coluna 1, 2, 3, 4, tá? Só que eu tenho 5 e 6, eu tenho 6 colunas. Eu até acho que eu exagerei aqui. Mas a idade mínima é a minha coluna 4. Então eu coloco o 4 como resposta, dou meu ponto e vírgula, e o 0 encerra a função sempre, porque ele é um auxiliar de correção. Quando você não coloca o 0, ele pode tentar procurar em mais informações e acabar te entregando uma resposta que não é a que você quer, porque você não especificou que você quer somente as respostas corretas. Coloco o ponto e vírgula 0, fecho o meu parêntese, e aí eu tenho a idade, tá? Eu quis a idade e ele me respondeu a idade. Então, diante da minha pergunta, que foi sobre a coronha em específico, eu tive como resposta essa informação da coronha e pronto. Agora, grupo proprietário é a linha, aliás, a coluna 5. Vou colocar uma coluna diferente, só para a gente quebrar a ordem, tá? Eu vou colocar aqui as contraindicações. E vamos nós. Igual PROC-V. Eu vou clicar primeiro na coronha, que é o que eu estou procurando, ponto e vírgula, o intervalo de informações sobre a coronha, ponto e vírgula. As nossas contraindicações, a coluna 1, 2, é a 3, tá? Então, coloco o 3, que é justamente o que eu quero como resposta, e ponto e vírgula 0. Dou meu Enter, e essa minha vacina é contraindicada para cardíacos, porque ela Eu ia fazer uma piada idiota. Deixa quieto. É só contraindicado para cardíacos, como tem nas informações. Imaginem que essa tabela fosse preenchida até aqui de informações sobre vacinas, tá? Você criaria o PROC-V para não precisar ficar procurando de informação por informação. Ela vai te responder os dados que você precisa e pronto. Beleza? Acho que com isso a gente consegue explicar até melhor do que eu tinha explicado da outra vez sobre o PROC-V. E eu vou aproveitar isso daqui, essa tabela, para utilizá-la depois. Vou sair inventando nome de vacina para me divertir pra caramba. E é isto. Pronto. Vou fechar aqui e vamos seguir o nosso bondinho, porque depois do PROC-V tinha as funções do SOMACI, se eu não me engano. Pronto. SOMACI, SOMACIS e CONT.sys. A gente vai ver essas três e a gente ainda vai ver as funções de contagem e encerramos a nossa revisão. Beleza? Como é? Acabar o senhor disse que minha piada é ruim. Ei, mano, tu vai reclamar da minha piada em véspera de prova, tu tá reclamando da minha piada. Tu é ousado, hein, bicho? Ousado demais. Pronto. Vamos aqui para nossa formatação. Não, formatação condicional, nada. Vamos para o Soma-Se. Soma-Se é uma recapitulação, tá? A gente já viu esse conteúdo, mas como toda revisão, né? Então a gente está basicamente vendo tudo. Na Soma-Se, você faz uma soma de acordo com um critério. A gente tem duas formas de utilizar, com um intervalo e expressando valores dentro desse intervalo que você quer somar, ou então com dois intervalos e expressando exatamente a parte em relação ao texto que você quer somar. A ordem correta
pelo menos nessa segunda modalidade, é selecionar primeiro os valores em relação a texto e depois os valores numéricos. Os dois são intervalos tangentes à função. Então, se eu não me engano, a gente fez uma funçãozinha bem legal sobre isso. Eu acho que essa é a nossa aula 11. Então, o arquivo de aula 11. Aqui tem um 11 e 12, vai servir. Pronto. O primeiro é um soma-si simples e o outro... os dois são soma-sis. Não, esse aqui é soma-sis. Esse aqui é soma-si. Vamos nós. Dá o F11 aqui. Dá o zoom para o ceguinho. E o que nós temos? Eu tenho aqui uma tabela com vendas, relativa a vendas de cada um desses vendedores, tá? O Josafá. O Josafá é o meme da aula de... É o meme dessa aula ou o meme da aula de tarde? É o meme da aula de tarde, que nós criamos o Josafá. O Josafá é um personagem maravilhoso. Que nome incrível para você dar para uma criança, né? Alguém tem algum parente de Josafá aqui? Tem? Não? Então eu posso zoar. Nome horroroso. Pronto. Podia ser Magazine, não? Não, Ricardo Eletro é mais flopado. Magazine Luiza ainda é grande, tá? Vamos nós para nossa função. A função soma-se, ela pode ser feita, como eu falei, de duas maneiras. Ou considerando um intervalo, que é só um intervalo numérico, e você cria um critério numérico, ou você não cria um critério, mas você só especifica qual palavra que você quer somar primeiro. Primeiro vamos fazer o sem critério, aliás, com um critério numérico. Eu vou colocar igual soma-se, ou sumif, tá? Ela em inglês. Vou selecionar um intervalo de valores numéricos, vou dar o meu ponto e vírgula, e aqui eu vou somar somente os valores acima de 1.500. Isso é uma modalidade de soma-se, tá? Tem um intervalo numérico, especifico o meu critério, dou meu Enter, e ele vai fazer a soma somente com os valores acima de 1.500. Ou eu posso querer fazer uma soma de acordo com os nomes das pessoas, tá? Para eu fazer essa aqui, eu coloco igual sumif, abro meu parêntese, primeiro intervalo de dados que eu seleciono é com os nomes das pessoas, digito meu ponto e vírgula, digo qual é a pessoa que eu quero somar, que no caso vai ser a Laura, ou eu digito Laura, ou eu clico no nome da Laura, que tem bem aqui, tranquilinho, ponto e vírgula, e o próximo intervalo, que é o intervalo numérico. E é assim que eu faço uma soma-se, tá? De boas. Dou meu Enter, e aí eu vou ter realizado as somas em relação a Laura. Chamando melhor que Abraão. Não, Abraão também é sacanagem. O último Abraão que eu vi tinha 90 anos já. Vou fazer mais um exemplo. Sumif, abre meu parêntese, primeiro intervalo, intervalo numérico, ponto e vírgula. O nome da pessoa que você quer somar agora é Eduarda, sem a Mônica, ponto e vírgula. E aí o segundo intervalo, que é o intervalo numérico de novo. Intervalo com nomes, intervalo numérico. Dou meu Enter, está feito a soma. Maurício, pode usar o preenchimento? Aqui, só se você congelar os intervalos. Tá? Senão, corre o risco de você errar por uma bobagem, certo? O Diogo aqui, por exemplo. O Diogo tem vendas, o Diogo fez 3 vendas, mas não aparece ele aqui porque o meu intervalo foi jogado para baixo e não está mais considerando a parte do Diogo. Então, para eu fazer a costa de preenchimento, eu congelo os intervalos, utilizando o recurso dos cifrões, que é sempre antes da coluna e antes da linha. Tem gente que prefere falar antes da coluna e entre a coluna e a linha, mas eu... só detalhe. Antes da linha, aliás, antes da coluna, antes da linha, antes da coluna, antes da linha, antes da coluna, antes da linha, antes da coluna, antes da linha. Porque como é um intervalo, você tem que fazer isso com a célula que começa e a célula que termina. Aí, alguém pegou a piada da Eduarda Ciamônica, rapaz. Pronto. Dou meu Enter e se está congelado, posso usar a alça sem problema algum. Tá? O único valor que ele mudou mesmo, se eu não me engano, foi o do Diogo. Deixa eu ver se ele mudou de mais alguém. Foi só o do Diogo. Calcinha de preenchimento, tudo fica mais da hora. A outra função que nós vimos foi a nossa soma-sis, tá? Que aqui é uma soma de acordo com critérios, mas mais de um critério. Já faz mais de 84 anos que eu vi essa piada. Tu tem tudo isso de idade, meu bom. Eu te acho tão conservado. O cara é um morcego, rapaz do céu. Ele se cuida, né? Ele usa Jequiti. Usa Jequiti, né, o Arley? Ei, mas Jequiti é mais top, é mais barato. Pronto, ó. Aqui eu tenho 3 opções de soma-se, tá?
e aqui de soma cis. Como é que eu sei identificar, Maurício, se é soma ci ou soma cis? Soma ci só tem um critério. Aqui eu só quero somar os chocolates ao leite. Soma cis tem dois. Aqui eu quero ao leite e Nestlé, tá? Então eu quero um tipo e uma marca. A última vez que eu vi produtos Ivone tem uns 12 anos, que era quando eu ainda assistia Cris. Então vamos nós. Igual Sumif ou soma ci. Abro meu parêntese. Primeiro intervalo, intervalo com os textos, ponto e vírgula. Aqui não tem uma célulazinha para eu clicar para já substituir o ao leite. Então eu digito ao leite, ponto e vírgula. E aí o próximo intervalo, que é o intervalo numérico. Fecho meu parêntese, dou meu enter. Está realizado aqui a minha função. Como eu digitei o texto, eu não vou poder utilizar o de preenchimento, porque se eu usasse, ele basicamente jogaria o leite para todos. Então, aqui eu teria que fazer de um por um. Igual soma se, intervalo de dados, ponto e vírgula. Agora a gente quer o meio amargo, né? Ponto e vírgula, valores. Dou meu enter. E o último, igual soma se. Agora eu vou fazer em inglês. Sou bilíngue. O gênio da bilinguice. Ponto e vírgula, o que eu estou procurando em específico, que é branco, chocolate branco, ponto e vírgula, e os valores. Pronto, 3 soma-si normais. Agora vamos para os soma-sis, tá? O soma-sis, a diferença dele é que eu tenho necessariamente umas necessidades assim bem específicas. Se eu não me engano, é o soma-sis que você precisa colocar um intervalo numérico antes, né? Então, vamos nós, igual soma-sis. Primeiro intervalo, que é o intervalo da soma, é o intervalo numérico. Então, você já começa selecionando a coluna que tem os valores, ponto e vírgula, e aí você expressa primeiro o intervalo do critério e o critério. Intervalo do critério e o critério. Não entendi, Maurício. Vai entender agora. Intervalo do critério e o critério. Intervalo do critério e o critério. Os meus critérios estão estabelecidos aqui. Eu quero chocolate ao leite. Onde é que tem o chocolate ao leite? Na coluna A. Eu quero depois os chocolates da marca Nestlé. Onde tem as marcas? Na coluna B. Por isso que eu falei intervalo do critério e o critério. Intervalo do critério e o critério. Dou meu enter. Está feita a minha soma. Tá? De novo, eu não vou conseguir utilizar o preenchimento porque eu digitei os textos. Se eu tivesse feito isso, como eu fiz isso, na verdade, se eu passar adiante para as células de baixo, eu vou fazer a mesma coisa com ao leite e Nestlé, ao leite e Nestlé. Mas aqui muda um pouquinho. Então, igual soma cis, intervalo com os valores, ponto e vírgula, intervalo onde eu tenho o meu primeiro critério, que são os tipos, o meu tipo específico, que é o meu critério, que dessa vez vai ser ao leite de novo, o outro intervalo que eu também vou precisar utilizar, porque ele tem o meu segundo critério. E o último critério que eu vou utilizar, que é o C da marca Lacta. Porque eu quero somar somente os chocolates ao leite da marca Lacta. Dou meu Enter e ele realiza a minha soma. E o último, igual Sumifs, vou fazer isso em inglês. Leite caro, doido. Ei, mano, é chocolate, mano, é leite não. Mano. Primeiro intervalo é o intervalo com os valores. Ponto e vírgula. Segundo intervalo é o intervalo com os tipos. O tipo que eu quero, que é meio amargo. Tipo a vida. A vida é como se fosse um chocolate meio amargo com 89% de cacau. Você dá a primeira mordida, ela faz uma careta. Aí você pensa, ainda tem o resto da barra todinha. Por isso você compartilha com as outras pessoas, para compartilhar a amargura dela. Isso foi bonito. Tatua isso em inglês no pescoço que fica top. Pronto. Selecionar o segundo intervalo e agora o último critério, que é ser da marca Nestlé. Porque aqui eu quero somar somente os chocolates meio amargos da marca Nestlé. Dou meu enter e tá lá. Tá feito. It's done. E a revisão tá quase acabando. Mas colocar açúcar em chocolate tá de sacanagem. Você é aqui que vou com a minha mãe ali para não deixar ela aí só. Tem vários gaiatos. Manda o link no grupo. Beleza, minha joia? E está quase acabando, tá? Estou mais cansado do que eu deveria para uma segunda-feira. Pronto. A próxima é a
conte.sys, tá? Mas antes de falar da conte.sys, vamos fazer um repeteco de todas as de contagem, porque faz muito tempo que vocês não veem as funções de contagem. Olha só, uma função de contagem, são três, na verdade, quatro se você considerar a conte.sys separado. Ela tem no caso, tem a conte.valores, que é a sumice. Não, é o que? Tô tentando lembrar que é mais difícil. É a count. E agora para eu lembrar, gente? Não, vai, calma aí, calma aí. É a counta. É a counta. A conte.num, que é a count, sem o A. E aí também tem a conte.sy, que é a countif. Show! O velho lembra, rapaz. Respeito os meus 50 anos de idade no corpo, porque na mente é uns 95. Não, meu sonho. Meu sonho é me aposentar e nunca mais ver o Sandro na vida. Pronto. Então vamos para as nossas funções de contagem aqui. Se eu quisesse realizar uma conta de valores, qual é a diferença dela para as outras? Conta de valores não tem critério. Conta tudo aquilo que está preenchido. É uma função de contagem para contar a célula preenchida, tá? Igual conte.valores, abro meu parêntese, seleciono um intervalo que eu vou realizar uma contagem e dou meu enter. Ele vai contar exatamente a quantidade de células nesse intervalo que estão preenchidas, tá? No momento que tiver alguma que esteja vazia, ele não conta mais. Simples assim. E ela faz isso com nomes e com números. Vou fazer aqui do mesmo jeito, igual conte.valores. Vou selecionar aqui meu intervalo de dados, dou meu enter e ela conta do mesmo jeito, porque ela não tem critério. O que é valor numérico, o que é texto, ela está contando e pronto. Ela é que nem areia de cemitério. Vou fazer com ela em inglês, tá? É a conta. Abro meu parêntese, vou selecionar aqui os meus valores e ela faz a contagem do mesmo jeito. Igual conta. Abro meu parêntese, seleciono meu intervalo de dados e ela vai contar do mesmo jeito. Essa daqui é a que tem menos critério. Tô tão sem vontade de digitar que eu vou colocar um menos mesmo critério. Aqui tem mais critério, um cadinho mais de critério. Cadinho mais critério. É a conte.num, porque ela serve para contar somente número. Igual conte.num, seleciono meu intervalo de dados e nesse intervalo ele vai contar somente os números. Se não tem número, ele não conta, tá? E ela em inglês é a count. Ela não tem o A no final. Abro meu parêntese, seleciono meu intervalo de dados e dou meu enter. Como eu estou contando somente números nesse caso, aí ele faz a contagem de vergonha. Beleza? E a última, que é a criteriosa, é aquele boy que só quer sair para canto legal. Aquela girl que só aceita se você pagar a conta. Criteriosa, tá? Ó, eu dei exemplo dos dois gêneros, viu? Porque tem isso dos dois gêneros. Tem uns caras que você quer... Não, vamos pro cantar. O cara, não gosta daquele canto, não. Deixa de ser bonequeiro, macho. Não, às vezes é porque, enfim... Tem bonequeiro para os dois gêneros, tá? Antes que comecem a crucificar o tio Maurício aqui. Vamos nós. A conte.sy, ela exige um critério, tá? O critério você que estabelece. Vou colocar igual conte.sy. Dessa vez, eu vou contar somente os chocolates ao leite. Então, eu seleciono o intervalo onde tem o chocolate ao leite, dou ponto e vírgula e digito isso entre aspas, ao leite. Não precisa ser tudo maiúsculo ou minúsculo, porque ela não é case sensitiva exatamente como as outras. Dou meu enter e ela vai ter contado somente os chocolates ao leite aqui. Funciona sendo um critério nomeado, um critério que eu literalmente digitei ele completo, assim como funciona se eu quiser colocar igual a ela em inglês já, que é a countif. Vou selecionar o meu intervalo de dados, vou dar meu ponto e vírgula, e aqui eu vou contar somente os valores acima de R$ 9. Dou meu enter, e só tem um valor acima de R$ 9, que é o 10 conto. 9 conto ele não conta, tá? Se eu colocar maior ou igual, aí ele começa a contar os dois, beleza? Então, é uma função de contagem com um critério. Mas e se eu tiver mais de um critério? Aí começa a torcer a porca e o rabo dela, tá? Se eu quiser contar somente os chocolates
meio amargos da marca Nestlé para saber exatamente quantos eu tenho. Eu tenho 2 critérios aí. Então, vamos nós tentar fazer. Essa aí é a conte.sys, ou ao contips. Vamos fazer ela aqui. Igual conte.sys. E nessa, diferente da soma cis, ela não precisa de um primeiro intervalo numérico e depois intervalo critério, intervalo critério. Como ela não é uma soma, então você só coloca intervalo e critério, intervalo e critério. Meu primeiro critério é que seja amargo. Então, eu seleciono onde tem os tipos, dou meu ponto e vírgula e coloco aqui amargo. Coloco o próximo ponto e vírgula, que vai separar o outro critério. O outro critério vai ser em relação às marcas, né? Porque eu quero contar a marca Nestlé, então seleciono o cono da marca, dou meu ponto e vírgula e digito Nestlé. E aí eu vou fazer a contagem para saber quantos chocolates da marca Nestlé, que são meio amargos, aliás, que são amargos no caso, meio amargo, né? O gênio do joguinho. Não ia dar nada aqui. Porque eu tenho que ser meio amargo. Na minha tabela não tem nada que é só amargo, não. Vou dar meu Enter e tem exatamente um chocolate meio amargo da marca Nestlé. Para o povo que é São Tomé, aqui é Laca. Aliás, aqui é Garoto, aqui é Laca. E cadê o outro meio amargo? Pronto, tem um Nestlé. Vamos fazer mais uma contagem aqui. Eu quero contar quantos chocolates ao leite e da marca Lacta, porque deu R$ 31. Eu quero saber quantos são. Então, igual CountIfs, tem o CountIfs, abro meu parêntese, seleciono o intervalo que tem o meu tipo em específico, e aí o senhor vai pagar os direitos autorais das marcas de chocolate. Meu bom, se eu tivesse dinheiro para pagar uma marca de direito autoral, eu não estava nem trabalhando mais, meu bom. Eu tava era virando empresário e ganhando dinheiro às custas do povo, explorando o proletariado também, porque é meu sonho. Tô brincando, tá, gente? Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Tá no vídeo? Ô, droga! Vamos seguir o bonde, tá? Primeiro intervalo, ponto e vírgula, e aí o seu critério. O critério dessa vez são os chocolates ao leite. Digito aqui ao leite, fecho as minhas aspas, dou meu ponto e vírgula. Próximo coluna que vai ter o meu critério. A marca, tá? E o meu critério em si, que é ser da marca Lacta. Fecho as minhas aspas, fecho o meu parêntese, dou o meu enter e tem 4 chocolates ao leite da marca Lacta, tá? Por isso, como tem 4 aqui, é por isso que deu um valor tão grande aqui. Vou fazer a última contagem para aí já poder liberar vocês e vocês serem felizes na vida de vocês e me abandonarem já. Que eu vou pegar aqui o chocolate meio amargo. O chocolate que é um espelho da vida das pessoas. Vamos fazer o último count ifs. Abro meu parêntese. Primeiro intervalo de dados, que é o tipo, ponto e vírgula. Eu estou querendo contar os meio amargos. Meio amargo. Só que esse daqui deu um valor relativamente grande, porque, se não me engano, são os dois. Mas acho que os dois têm marcas diferentes. Meu amargo não tem. Meu amargo não se repete. Não de uma marca específica. Então, deixa eu ver aqui os meio amargos da marca Laca. Pronto. Também é um. Professor, fiquei triste agora. Oh, mas já fiquei triste não. A vida é bela, dá voltas e voltas e voltas e voltas e voltas. E quem sabe um dia a gente se encontra de novo nos módulos do CEDASP. O Cacatua, por exemplo, aqui tinha 30 módulos que não tinha aula comigo, do nada ele vai pro sábado e aí, na turma. Vocês tinham que ver a cara que ele fez aqui de não, assim, né? Que eu voltei para aula desse caboclo que eu preferia nunca mais ter visto na vida. Hum? Porque saiu um deles, né? E para outro professor, tipo, ele é bom, mas agora não está precisando acompanhar. Aí eles não estão conseguindo acompanhar. Online não. Porque não vai gravar online. É embaçado mesmo. A Rui, ó. Ela. Hum. Só ela. Inicial. Depois vamos lá apertar F pela Rani. Pessoal, como é uma revisão, eu não tenho por que passar uma atividade hoje, inclusive, porque rever todas as tabelas ia ser muito complicado. E como eu já expliquei tudo que precisava explicar, então tá de boas. São 10h15 agora. A gente encerra a parte da revisão, mas eu indico para vocês estudarem, porque, enfim, é prova. Eu vou fazer mais uma coisinha, eu já compartilhei essa pasta mais de uma vez, mas eu vou compartilhar
a última vez com vocês, que é a pasta onde tem as apresentações dos slides. Eu indico que vocês abram as atividades que vocês já fizeram comigo, deem uma relida, tá? Para no dia lá você não vier com aquela desculpa de deu branco, professor, deu branco, que isso não cola comigo. Pior que nem refaz. Mas enfim. Pronto, tá aí o link com as nossas apresentações. Se tiverem alguma dificuldade com o conteúdo, com alguma das funções, entrem em contato comigo, vocês têm meu WhatsApp. Eu não vou cantar o resto da musiquinha, que deu para entender que eu ia cantar, tá? E é isso. Sábado não, quinta a gente se vê. Sábado foi ótimo.